Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a esse estudo promovido pelo CEPREL, do livro O Consolador, um livro da doutrina espírita. Hoje, peço desculpas um pouco do atrasado, né? Eu estou fazendo um tratamento aqui na casa, né? E acabei atrasando um pouquinho, então peço desculpas pelo atraso no começo aí. A gente hoje vai iniciar um novo tópico, né? O livro O Consolador, ainda dentro do tópico principal, que é o 2.3, cultura. E a gente vai entrar no 2.3.2, que faz parte do ponto cultura e intelectualismo. A ideia agora é realmente trabalhar com a cultura e o intelecto, cultura e o intelectualismo. Vamos inicialmente agradecer a toda a equipe espiritual que nos assiste, que nos ampara nesse nosso trabalho, a Deus, a Jesus, que sempre nos disse que onde ali dois ou mais estiverem falando em meu nome, eu lá estarei, em espírito e em verdade, sempre Jesus está nos acompanhando, nos inspirando, nos intuindo. Por intermédio dos nossos guias e mentores, somos apresentados sempre aquele material necessário, tudo aquilo que nós precisamos para que possamos desenvolver o entendimento da verdade libertadora, da imortalidade da alma, o desenvolvimento das leis de Deus, criadas para a nossa felicidade. Esteja onde estivermos, em casa ou aqui presenciando o CEPREL, todos nós estamos mergulhados no sintonia em nossos pensamentos. Em sintonia, estamos fechando essa corrente mental com os nossos guias, com os nossos mentores, com todos esses espíritos que se dedicam nesse momento em nos auxiliar no entendimento daquilo que propomos nessa tarde estudar. As leis de Deus, a imortalidade da alma, a prática do bem e a prática da caridade. E assim, agradecidos, vamos dar por iniciados os nossos trabalhos da tarde de hoje, de estudo, através da prece que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Sejam todos bem-vindos, vocês que acompanham com a gente pela internet. Por favor, sintam-se livres para colocar pensamentos, pontos de vista. O nosso estudo é um estudo participativo. Portanto, a gente vai tentar construir uma verdade que vai atender às nossas exigências do hoje e que vai ser baseada e montada, edificada sobre a parcela que cada um de nós pode contribuir na busca dessa verdade, na busca desse entendimento. Aprendemos dentro da doutrina espírita que ninguém faz nada sozinho. Não é possível crescer sozinho. Algo realizado sozinho beira sempre a algo que nos pensa ao egoísmo ou ao orgulho. O orgulho, normalmente, e a vaidade nos afasta das outras pessoas, porque o orgulho e a vaidade nos leva a pensar que já possuímos o tudo, que já sabemos tudo e que não dependemos de ninguém. Isso realmente é algo bastante triste, né? E afasta-nos do nosso crescimento. Então, nós estamos aqui juntos para crescermos juntos. Estamos juntos para que possamos juntos chegar ao objetivo. O objetivo da felicidade, o objetivo de nos encontrarmos um dia, todos nós, junto com o nosso Criador, Deus. Como eu disse, no estudo do livro de hoje, no livro O Consolador, à luz da doutrina espírita, um livro da obra de Francisco Cândido Xavier, um livro de 1941, um livro de perguntas e respostas, onde algumas perguntas são levadas pela
mediunidade de Chico a Emmanuel, e Emmanuel, utilizando-se da mediunidade da psicografia do Chico, nos traz respostas que podem nos ajudar na compreensão de muitos pontos importantes que a doutrina espírita aborda, na busca da verdade, na busca do entendimento, na busca da prática do bem e da caridade. Nós estamos, como eu disse, dentro do item 2.3, cultura. O 2.3.1, nós já trabalhamos com ele inteirinho, até a pergunta 203, e que fala sobre a razão. Nós estamos iniciando, se eu não ela foi realizada parcialmente na aula passada. Eu acho que nós chegamos a comentar 203 ou não? Há 15 dias atrás. Samuel, você chegou a anotar alguma coisa? O meu entendimento hoje seria 203. Então, vamos fazer 203. A 203, ela Não sei se é só eu, mas a sua internet... Acho que tem uma travadinha. Não sei se é só a minha internet, mas a sua internet está travando. As outras pessoas que estão online tinham que saber. Edu, tá recortando, picando a sua voz toda hora. Não estou conseguindo te ouvir completamente. Oi? Eu acho que a minha conexão aqui está ruim. Espera um pouquinho. Conexão nossa que falhou um pouquinho, desculpa, gente, eu não escutei os últimos áudios. Alguém colocou alguma coisa? Bom, vamos lá. Pode falar, Rita. Boa tarde, Edu. Não, eu falei que tá picotando muito a sua voz. Eu escuto uma palavra, paro um pouco, escuto outra. Eu não sei se é da minha internet, o que é. Tá bem difícil de ouvir. Então, era daqui, eu já consegui diminuir um pouco o delay. Eu acho que agora deve ter ficado um pouco mais firme a conexão. Ela está agora mais firme, dá para escutar o que nós estamos falando aqui? Agora dá. Vamos ver se não vai cortar mais. Agora está dando, tá? Aí eu diminui um pouco a banda. Então, acho que agora vai ficar um pouco melhor. Bom, nós estamos no item 203, né? A pergunta 203 está no tópico Cultura 2.3.1, falando sobre razão. Como apreciar os racionalistas que se orgulham de suas realizações terrestres, nas quais pretendem encontrar valores finais e definitivos? Como apreciar os racionalistas que se orgulham de suas realizações terrestres, nas quais pretendem encontrar valores finais e definitivos? Bom, antes da gente ler a resposta, a pergunta em si, ela tem uma colocação bem interessante, porque ela pergunta, né, sobre o aspecto de valores que são finais e definitivos, né? E esse é um ponto que a gente já começa a pensar um pouco, né? Existe alguma coisa que a gente pode dizer que é final e definitiva, tirando as próprias leis de Deus, que são perfeitas e, portanto, elas são imutáveis? Será que há alguma coisa que eu possa categorizar como definitiva ou final, tirando as próprias leis de Deus? Que já se pensa e se reflete. A gente refletir. Vamos partir para a resposta. Quase sempre, os que se orgulham de alguma coisa caem no egoísmo isolacionista, que os separa do plano universal. Mas os que amam o seu esforço nas realizações alheias ou a continuidade sagrada das obras dos outros na sua atividade própria, jamais conservam pretensões descabidas e nunca restringem sua esfera de evolução, porquanto as energias profundas da espiritualidade
lhe santificam os esforços sinceros, conduzindo-os aos grandes feitos, através dos elevados caminhos da inspiração. Uma resposta bem direta, né? Vou dar o meu ponto de vista e gostaria de ouvir o ponto de vista de todo mundo, porque a última pergunta, né, desse item, né, que trabalha sobre a razão, né, dentro do item cultura, né, cultura, razão. Então, é um término, né, um ponto de término, né? Como eu disse, na própria pergunta para mim, quando foi colocada, né, a pergunta ela já era um pouco direcionada, né, quando ele coloca assim, valores finais e definitivos, né? Aqui na Terra, o que a gente pode dizer que é final, definitivo, existem, na verdade, fatalismos, né? Como é que eu poderia dizer assim, fatalismos? O que eu sei que é fatal? O que é fatal é que as leis de Deus, elas foram criadas para a felicidade do homem. Então, seguindo as leis de Deus, eu vou encontrar a felicidade, conforme já está incluído na própria definição, né? As leis de Deus foram criadas por Deus com o objetivo da felicidade do homem. O homem só é infeliz quando se afasta delas. Portanto, definitivamente, o que eu posso dizer é que vou demorar muito tempo, posso demorar bastante tempo, mas que eu vou chegar a ser feliz, isso é fatal, isso é definitivo. Então, falando dessa maneira, o que é definitivo? Definitivo seriam as leis de Deus, que como Deus que é perfeito, as suas leis são perfeitas, e portanto são definitivas, elas não mudam. Pode ser um planeta de provas e expiações, um mundo regenerado, um mundo feliz, um mundo angélico. As leis de Deus, elas valem em qualquer mundo, em qualquer situação, porque elas são perfeitas. Eu tenho a transmissão de internet nossa aqui está realmente muito ruim. Então, pode ser que alguma parte do que eu esteja falando ela tenha ficado um pouco quebrada, tá, gente? Eu estou tentando aqui melhorar a conexão, mas a conexão não está muito boa. Mas, dando continuidade no que eu queria dizer, Emmanuel, ele já coloca no plano, né? Ele coloca assim, olha, aqueles que se orgulham de alguma coisa e caem normalmente nesse campo do egoísmo relacionista, né? É aquele cara que imagina que ele... não, isso aqui eu criei, isso aqui é uma criação minha, e ele dá um valor para aquela criação como se fosse alguma coisa assim eterna, duradoura. E na verdade tudo é um processo de aprendizagem, né? A gente percebe que aqui no mundo, na verdade, todos os recursos do mundo, eles são transitórios. E ora aquilo que na verdade eu não crio nada, né? Porque nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Lavoisier já falava isso para nós, né? Então, se tudo que tem no mundo se transforma, quer dizer que tudo aquilo que eu chamo de criação, na verdade, é uma construção temporal, perecível, e que mais dia ou menos dia eu vou voltar ao mundo espiritual e essa pseudo-criação, essa pseudo... por falta de palavra mesmo, eu vou ter que manter a palavra criação, mas na verdade esse conceito é um conceito de transformação, né? Essa transformação, essa criação que eu fiz, ela vai seguir a sequência, né? Vai seguir o progresso, e aquilo que hoje pode ser que seja algo assim maravilhoso, daqui a algumas décadas pode ser que tenha sofrido tantas mudanças que já agora já tem uma outra visão, um outro uso, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Melhor usar um exemplo, né? Quem lembra dos primeiros celulares, né? Eram aqueles tijolão, né? Grandão, né? E alguém criou aquele primeiro celular, que era um tijolão, que a gente falava assim, se você um dia for assaltado e você atira o celular na cabeça do cara, que mata o cara, né? Hoje, aquele celular, gente, ele era um telefone que malemar servia para fazer ligação. Hoje, o celular que a gente tem na mão é como se ele fosse um microcomputador, um notebook, né? Tem um monte de recursos
E ninguém sabe dizer o que será amanhã. Então, se você vai cair no egoísmo isolacionista e nesse plano aqui material, achar, não, essa é a minha criação, eu agora criei alguma coisa, é complicado, né? Porque o processo em si é como ele vai dando, quando ele vai depois abrindo, né? Que nunca se restringe na sua esfera da evolução, porquanto as energias profundas da espiritualidade lhe santificam os esforços sinceros, conduzindo os grandes feitos através de elevados caminhos da inspiração. O que ele quer dizer com isso? Que você criou alguma coisa, tudo bem, você transformou alguma coisa, deu vida a alguma coisa ali, você vai retornar ao mundo espiritual e pode vir um outro, e deveria vir um outro, que vai continuar do ponto de onde você parou. Pode ser você mesmo, pode ser que alguma coisa que você desenvolveu, você volte para desenvolver mais adiante, como pode ser qualquer outra pessoa, qualquer outro espírito, que olhando o progresso já realizado lá no mundo espiritual, ele se prepara, ele reencarna, e ele dá continuidade àquele processo, porque é um processo dinâmico de aprendizado em que vamos, assim, fazendo com que essa roda do progresso, né, vá se conduzindo. Então, para mim, essas obras, né, ele coloca, né, realizações alheias ou a continuidade sagrada das obras dos outros, né? Esse continuanismo é algo muito importante. Eu lembro de um livro que nós estudamos aqui no CETREL, eu não sei se foi do tempo de vocês, a gente estudava alguns livros com o Dilermando. Dilermando é um trabalhador aqui do CETREL, que eu lembro dele com muito carinho. E ele estudou diversos livros aqui com a gente. Um dos livros que nós estudamos chamava-se Francisco de Assis, da psicografia de João Luiz Maia, pelo espírito de Miramês. Contava a história de Francisco de Assis, né? A história, lógico, com mais detalhes, enriquecida, né? Através da mediunidade do nosso irmão João Luiz Maia, trazendo pontos importantes de reflexão. E um ponto importante de reflexão que me lembra isso daqui é que ali já ao final vamos dizer, do tempo em que o nosso irmão Francisco de Assis esteve conosco aqui encarnado, ele, quando estava chegando já no final da sua vida, já estava cego, já tinha dificuldades até para caminhar, ele ficou muito preocupado, ele ficava muito preocupado com relação à obra que ele tinha edificado, a obra dos franciscanos, né, em que procuravam ali reviver o Evangelho do Cristo, e ele estava muito preocupado, porque ele ia desencarnar e como é que ficava a obra. E ele foi conversar com a nossa irmã Clara. E a nossa irmã Clara já também com certa idade, já tinha fundado no convento a Ordem das Clarissas, né, que seguem a doutrina de Francisco de Assis, na revivência do Evangelho, mas na Ordem das Mulheres, né? Então, o convento das Clarissas, né? E ele teve ali com Clara, ele foi conversar com Clara, e Clara diz para ele o seguinte, Pai Francisco, né? Ela chamava ele de Pai Francisco. A obra não é sua, Pai Francisco, a obra é de Deus. E aí diz que caiu a ficha, né? Caiu a ficha por falta de expressão, né? Uma expressão idiomática, né? Ele compreendeu, né, que ele tinha feito todo o percurso, ele tinha fundado a Ordem Franciscana, ele tinha dado corpo à Ordem Franciscana, ele tinha sido o exemplo da Ordem Franciscana, mas alguém iria seguir aquele caminho. A obra é de Deus, a obra é de Jesus. Então, ele teria terminado o seu projeto, ele teria feito o que ele tinha proposto, e que outros iriam suceder e que outros iriam levar adiante a obra. Então, quando ele coloca para mim essa ideia da continuidade sagrada das obras dos outros, é como se ele me chamasse a atenção exatamente às obras, principalmente as nossas, as obras que nós realizamos dentro da Casa Espírita. Eu não sou dono de nenhuma obra. Eu, por exemplo, hoje, estou aqui trabalhando junto com toda essa equipe, com todos nós aqui reunidos, né? No estudo do Consolador, mas eu não sou dono desse estudo, eu não tenho por esse estudo, vamos dizer assim, é o meu estudo, não, é um estudo de Jesus, é um estudo onde nós juntos estamos aqui procurando dar entendimento a essas perguntas. Amanhã ou depois eu posso ir para um outro trabalho e outro vai me suceder, porque a obra é a obra de Jesus, é a obra da revivência do Evangelho,
a revivência dos ensinos de Jesus. É a obra do estudo das máximas de Jesus através das luzes da doutrina espírita. Portanto, hoje eu posso estar, vamos dizer assim, direcionando, ajudando na direção, mas amanhã outro vai me suceder e o outro vai dar continuidade nessas sagradas obras que outros antecederam. Então, isso é importante para todos nós, né? Eu trazendo para os dias de hoje, trazendo para o agora, é pensar, hoje eu estou trabalhando na direção, amanhã eu vou estar em outro lugar e alguém vai me suceder, porque a obra é de Deus, a obra é de Jesus. E sempre um sucede o outro, e nessa sucessão, gente, sempre alguém vai enriquecer algo mais, vai trazer experiências de fora, vai trazer novas experiências. A gente aqui na casa tem um costume de tempos em tempos, né, principalmente nos trabalhos de desobsessão, por exemplo, a gente vai aos poucos treinando outros esclarecedores, outros doutrinadores, e a gente vai trocando esses doutrinadores, porque cada um vai trazendo experiências de vida e que vai enriquecendo o cabedal de conhecimentos das outras pessoas. Então, é um trabalho sempre em conjunto. E a obra não é de ninguém, a obra é de Jesus, a obra é de Deus, né? Então, todos que trabalham dentro do centro têm que ter consciência disso, a consciência de que posso estar até em algum momento ocupando um cargo de direcionamento, mas amanhã ou depois eu vou para um outro lugar e alguém vai me suceder. E esse alguém sempre tem algo para contribuir, sempre tem algo para edificar. Sempre, sempre, sempre. Então, é sempre um processo contínuo, contínuo. E para encerrar a minha parte, eu gostaria de lembrar que, inclusive, o próprio processo que dá continuidade, né, dessa continuidade, e de que os racionalistas que se orgulham nessas realizações não têm, né, mas essa ideia do continuidade, essa ideia de que ninguém faz nada sozinho, e que descortina essa ideia do orgulho das realizações terrestres, que são tão limitadas, né? A gente precisa lembrar que o próprio Allan Kardec, né, quando ele edifica, né, que ele vai construir, né, trazer o Consolador, apresentar o Consolador, a ideia vem de antes, né? Quando ele lá no passado, né, ele já começava a desenvolver essa ideia, né, numa encarnação anterior, e que depois daquela encarnação, ele volta ao mundo espiritual, há um enriquecimento desse conceito, né? Esse conceito ele vai ganhando corpo, e aí ele retorna e dá continuidade. Ele dá continuidade não exatamente no ponto onde ele deixa, que ele foi queimado, né? Ele foi, na época da Inquisição, né? Ele foi, na encarnação anterior, ele foi queimado, né? Na pira da Inquisição, e ele ali diz que naquela época ele era um ganso, né, que ele voltaria como uma garça que voaria tão alto em que as labaredas não seriam capazes de alcançá-lo, né? E ele espera esse momento. E esse momento foi ganhando corpo, foi ganhando estrutura, né? A ideia foi ganhando estrutura e no momento propício ele retorna, né? A ideia foi saindo de uma igreja ortodoxa, de uma igreja de fé cega, caminhando para o materialismo que não atendia todos os anseios da vida, né? Abrindo espaço, abrindo um momento propício para que ali o Espiritismo aparecesse, o Consolador viesse trazer as suas luzes, né, as suas luzes libertadoras, e pudesse caminhar no que hoje a gente tem como a doutrina espírita. Também é um processo em que as obras vão sendo sempre, essas continuidades sagradas das obras, vai sendo sempre dada uns pelos outros, e que de momentos em momentos, até mesmo você, pelo processo da reencarnação, volta e dá mais corpo. Sempre num aspecto de construção, porque nada está acabado. Tudo está em construção. A verdade, ela é uma verdade relativa, e ela está sempre em construção. É o que eu consigo tirar um pouco a respeito dessa resposta,
e desse processo, né, que eu acho muito importante, né, que ele coloca, né, nas realizações alheias ou a continuidade sagrada das obras dos outros na sua atividade própria. Jamais conservam pretensões descabidas e nunca restringem sua esfera de evolução, porquanto as energias profundas da espiritualidade lhe santificam os esforços sinceros, conduzindo aos grandes feitos através dos elevados caminhos da inspiração. Gente, é o que eu penso. Eu vou fechar o chat para a gente poder conversar um pouquinho. Eu peço um pouco de desculpas, a nossa transmissão hoje está um pouco trepidada, porque nós estamos com a internet realmente um pouco oscilante. Gente, vamos lá. Quem pode colaborar alguma coisa aí com os... Vamos lá. Vou jogar na fogueira. Botar na pira. Vamos lá, é o seguinte, pelo que eu pude pergunta, o racionalismo ele foi necessário. Ainda é, né? Porque nós estamos ainda sobre isso. Já bem, o racionalismo tem suas raízes no iluminismo, né? E o iluminismo tinha uma divisa, liberdade, liberdade, igualdade e fraternidade, a divisa do iluminismo. Aí ele diz, pela resposta que a gente percebe aí, que a espiritualidade santifica as boas intenções, né? E essas ideias que vieram do iluminismo, elas eram propostas boas. Liberdade. Quem não quer ter liberdade? Igualdade. Quem é contra a igualdade? Ninguém. Fraternidade. É o nosso propósito ainda. Nós não chegamos lá. Estamos trabalhando para isso. Mas para que a gente chegue nisso, é preciso passar pelas outras vias anteriores. Mas o que aconteceu quando isso começou a ser aconteceu a Revolução Francesa? Na Revolução Francesa, houve um exacerbamento de tal maneira que produziu, na realidade, em vez de produzir de imediato um progresso, acabou produzindo um retrocesso na espiritualidade. A proposta deles era abolir a religião, mas eles tinham um motivo para isso, né? É que a religião havia trabalhado, na realidade, contra todos esses propósitos. Né? A religião persegue, como já foi dito aí, né, pelo Edu, acabou conduzindo a esse estado de coisas, um estado de penúria, de miséria absoluta do povo. Aconteceu uma série de outras coisas, as liberdades estavam sendo suprimidas, né? A nobreza que se impunha, e a igreja era uma parte nesse processo. Ela era um dos estados gerais, né? Os estados gerais, me parece que eram 4, né? Um era a nobreza, o outro era a igreja, né? A outra era a burguesia, né? E a outra era o rei e a sua corte, né? 4 entidades que não eram distintas naquele momento, eram praticamente um bolo monolítico que esmagava todo mundo. Não é à toa que o iluminismo propõe, em primeiro lugar, liberdade, em segundo lugar, igualdade, em terceiro, a fraternidade. E me parece que o que pegou ali foi a questão da fraternidade, né? da igualdade. Né? Da igualdade. Como poderia haver igualdade se a nobreza se colocava num lugar de destaque, a igreja se colocava numa posição de poder que ela não deveria ter, mas ela tinha, que dominava a política, dominava o rei, dominava toda a nobreza europeia, e o povo passava fome em todo lugar. Era esmagado por esses estados gerais. Então, nós vemos o contrassenso, né?
Era uma proposta racionalista, né? E acabou dando aquilo que deu. Acabou havendo os excessos, muita gente inocente morreu sem necessidade, muito sangue rolou, né? Para que no final de toda essa nuvem, de toda essa confusão geral, se pudesse vislumbrar a luz novamente, né? E até hoje, ainda na França, ainda se tem ainda um ranço contra a religião. Por quê? Porque a religião era a favor de todas essas outras coisas. Nós tivemos, então, no final do século XIX, ainda um estertor do racionalismo. Vemos ainda. Aí, na realidade, a Revolução Francesa acabou produzindo uma coisa boa. Acabou produzindo uma mudança da política universal, né? Que as monarquias foram caindo, em lugar das monarquias se instalou as repúblicas, e as repúblicas eram justamente uma ideia positivista, né? Que vinha do racionalismo. Nós tivemos coisas boas, não podemos negar, e nesse bojo aí nós tivemos o surgimento do espiritualismo, a fundação do espiritismo através de Kardec, né, que veio decodificar, fazer dessa salada, né, trouxe para nós a codificação do espiritismo e trouxe para nós um resultado que nós podemos dizer que foi um resultado positivo. Trouxe para nós uma doutrina, né, que já existia em todo lugar, mas que não era praticada com uma força dominante, né? E ainda não é até hoje, né? Mas o que nós podemos concluir é o seguinte: se a gente tiver que se escolher agora entre o espiritismo e as outras religiões, nós escolheríamos voltar para as outras religiões? Nós podemos dizer que o espiritismo é um produto também do racionalismo, porque Kardec era um racionalista. Se não fosse ele ser um racionalista, ele não teria conseguido fazer o que ele fez. E ele foi um veículo absoluto nessa questão ali, porque ele pegou todas as correntes que estavam ali, né? Usou toda essa energia, todo esse conhecimento que estava ali, sendo espalhado aos borbotões ali, sem uma ordem, sem uma organização. Ele falou: eu preciso dar ordem para esse caos, como é que eu vou fazer? Aí vieram os médicos falaram: não, é assim, estamos comunicando, estamos vendo aí, os espíritos estão falando, cara. Aí, mas eles estão falando o quê? Estou falando que é necessário criar uma nova tendência, uma nova visão para a humanidade. Ela precisa dessa poder, precisa desse conhecimento. E esse é o momento. Então, ele, atraído por aqueles fenômenos que estavam acontecendo, ele falou: vou ver se isso é real. O que é isso aí? Foi lá e viu ele, que já era um educador, com experiência, começou a assistir, a ver todos aqueles espíritos falando nas sessões, e ele falou: peraí, né? Tem uma coisa diferente aqui. Se isso for algo genuíno, se isso for algo real, nós temos algo novo aqui. E esse algo novo, ele precisa de ser tirado do caos, ele precisa ser organizado. E começou a pesquisar e chegamos onde nós estamos agora. Foi por causa de um nacionalista que nós chegamos. E aí diz na resposta que a espiritualidade abençoa todas essas inspirações e todas essas iniciativas, porque elas gerarão progresso.
não só progresso material, mas progresso espiritual, que é o nosso negócio, que é o que nós estamos precisando agora. Ainda precisamos, depois de 180 anos, nós estamos ainda caminhando para um desenlace que nós não sabemos qual será, mas já temos muitas mentes esclarecidas, já temos no dia a dia isso implantado, firme, com já um propósito diferente, que é de mudar. Já essa segunda corrente que nós recebemos foi a dos médiuns de fenômenos, a dos médiuns de psicografia, psicofonia. Estamos já trabalhando num outro plano de realizações, que é a realização do progresso espiritual baseado na cura das pessoas, desenrolando a cura, não só a cura física, mas a cura espiritual. Recebemos há 3, 4 anos atrás, estou falando com os olhos fechados, porque eu estou vendo tudo o que aconteceu e vai acontecer ainda. Então, eu estou falando aquilo que a espiritualidade já vinha comunicando para nós há 3 anos e meio, 4 anos atrás. Eles já estavam comunicando para a gente, pedindo para as casas espíritas se prepararem, porque haveria uma revolução muito grande e haveria uma série de problemas que os centros espíritas deveriam estar preparados para resolver. E deveríamos nos preparar para receber pessoas num estado assim, 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 e as casas espíritas teriam que se preparar para receber essas pessoas. Hoje nós estamos vivenciando isso aqui, nesta casa, recebendo essas pessoas, recebendo pessoas com problemas psicológicos, problemas psíquicos muito acentuados. Estamos recebendo tudo aquilo que eles falaram, que a gente deveria se preparar para receber. Tudo isso faz parte do ensinamento que a gente vem recebendo há muito tempo, dos estudos que nós estamos efetuando, dos exercícios que nós fazemos semanalmente, para entendermos tudo que está vindo até nós. E graças a Deus, conduzidos por essa espiritualidade, nós chegamos a um resultado. Nós estamos podendo atender esses irmãos, estamos podendo trabalhar e atender a todos aqueles que estão vindo nos procurar. Tudo isso é resultado de 180 anos, gente, de trabalhos. Não começou ontem, né? Começou há 180 anos atrás. E nós estamos aqui empenhados nisso. Empenhados aqui como trabalhadores da última hora. É isso que eu falo. Perfeito. Muito boa participação. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Gente, vamos aproveitar. Vamos lá. Eu acho que... Samuel, por favor. Você estava falando? Não, pode Não, falar. pode falar. Eu até troquei de lugar aqui, que eu estou aqui em Patos de Minas hoje, aqui é meio complicado. Vou atentar pelas perguntas e pela resposta. Sim. As palavras das perguntas e palavras da resposta. A gente, na pergunta, tem a palavra se orgulham, né? Então, na resposta também não vão trabalhar esse orgulho, né? Então, quase sempre os que se orgulham, né, de alguma coisa caem no egoísmo isolacionista. Eu não sabia o que é essa palavra. Depois que passei a estudar no CETREL, o Edu sempre põe o sinônimo na frente da palavra, aí eu também vou pôr o sinônimo na frente do isolacionista, que seria a falta de solidariedade, compreensão, cooperação. Então, quer dizer, olha, o orgulho falta-se a compreensão, cooperação, falta com a solidariedade. Então, essa é uma chaga que o Espiritismo luta muito em cima disso, né? Então, depois
de falado isso, que quase sempre os que se orgulham caem no egoísmo, ou seja, não tem cooperação, né? E mais na frente ele fala, tem a conjunção adversativa, mas, né, os que amam o seu esforço e nas realizações alheias, nas sagradas obras, eu gosto de trabalhar as palavras, sagradas obras, né? Então, destaquei a palavra sagradas obras. E depois eu destaquei, é, e nunca restringe sua esfera de evolução, ou seja, quem que trabalha sempre nas sagradas obras, suas ou de próprios, ou de adversários, ou de outros, né? Tem a palavra nunca, nunca restringe sua esfera de evolução. E depois destaquei, santificam os esforços sinceros. São palavras que eu acho que são bastante, para nós espíritas, que a gente tem que ter um cuidado danado de trabalharmos isso aí, porque nosso trabalho, apesar de ser paulatinamente, passo a passo, mas a gente vai dando, vai sendo feito com amor, com carinho, com dedicação, para que nós também atinjamos os resultados necessários. Mesmo que a gente saiba que a tarefa é difícil, que a gente não consegue tudo de uma vez, mas fazendo paulatinamente, devagarzinho, mas fazendo certinho, é o que interessa. Eu acho que seriam essas contribuições. Obrigado por enquanto. Eu Edu, acho incrível, né? Falando só essas coisas, tem tantas aí. Obrigado, Samuel. Obrigado. Rita, por favor. primeira coisa, eu coloquei no chat, eu não vou poder ficar na aula o período todo, eu vou sair 10 para 6, que eu tenho um compromisso, tá? Sem problema. E voltando aqui na questão, eu compreendi, e o que você explicou sobre a questão realmente é exatamente o meu pensamento. O do Francesco, eu não compreendi bem, alguns pedaços eu compreendi, outros eu achei assim que fugiu um pouco dessa pergunta, né? E aí, quando fala assim da criação, as duas últimas linhas do livro aí fala, eu não devo colocar como credor, como quem fez, quem criou aquilo, e sim, sempre nós fomos inspirados pela espiritualidade, é aquilo que você explicou, né? Então, nós não vamos imaginar que somos os criadores definitivos, tudo vem através da inspiração, da espiritualidade. Embora a gente sabe, pelos exemplos que você colocou também, que muitas pessoas não acreditam nisso, né? Porque são prepotentes, são orgulhosas e acham que são a dona da verdade, né? O que diria hoje se falasse como um definitivo o inventor do fax? Coitado do fax, que morreu faz tanto tempo e não sabia, né? Então, eu concordo com tudo que você falou, acho que você exemplificou bem, detalhou bem. O do Francesco também tem uma coisa, quando o Francesco vai falar, ele precisa falar um pouco mais próximo. No caso, para minha conexão, eu quase não escuto o que ele fala. Eu não sei se com o Samuel é a mesma coisa, mas aqui comigo é difícil de ouvir. Mas eu entendi o que ele quis dizer, embora eu acho que fugiu, eu acho que uns 50% do que ele falou fugiu dessa resposta. Concordo com o que ele falou, mas não se aplicou a essa resposta, minha opinião, tá? Tudo é construtivo, tudo é uma construção, né? Então, de uma certa maneira, partes sempre vão ser interessantes, vão agregar, né? Então, tudo agrega, né? Por isso que a gente estuda em conjunto, porque cada um vai trazendo um pedacinho, e para uns agrega um pedacinho aqui, outros agregam alguma coisa ali. É importante, muito importante. Obrigado pela sua contribuição. Isso ajuda a agregar e a construir. Na verdade, está sendo construído, vai ser construída, gente, eternamente. Eternamente. Porque a verdade é Deus. É só para falar com a Rita, quando o Francisco ou outras pessoas aí do centro falar no seu Eduardo, eu tenho que entrar aqui no meu computador e aumentar o volume para me poder escutar, porque assim a distância do microfone é mais longe, então eu levantando o áudio aqui e fica interessante.
E o Francesco falou muito de fraternidade, igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade. A Revolução Francesa, que também a maçonaria utilizou esses 3 pilares na sua formação, de sua ideologia maçônica. Sim. O que eu entendi um pouco Vai lá, do por favor. Francesco foi o processo de continuidade. Isso. Entendeu? Agora, no final, que eu consegui pegar no meio do que ele estava falando, eu quase não estava entendendo também. Mas no final, agora, eu entendi um pouco. E nós vemos numa continuidade, nada começou hoje. Tá? Até mesmo a nossa casa aqui está numa continuidade. Eu vejo que nós temos antes, o Melo era um outro pessoal, mas os espíritos ainda estavam aqui esperando o Melo se foi, está vindo outras pessoas, tá? É uma continuidade, isso daí ficou mais ou menos assim. A forma como ele falou, ele trouxe muitas outras coisas da história em si, mas o que relata, o ponto básico disso daí, do depoimento dele, é a continuidade que nós estamos tendo. Como foi o Eduardo que tocou nesse assunto também, que o racionalismo ele é uma continuidade, né, Eduardo? Não sei como você fizeram um splash aí muito bom. Na verdade, tudo é uma questão de uma construção. A edificação, ela começa pela fundação e vai sendo edificada. Poxa vida, gente, um processo tão natural que a própria doutrina que nós abraçamos, ela é assim. Ela nasceu de um movimento ali inicial, em que foram apresentadas as leis de Deus, capítulo 20 do Êxodo, o segundo livro do Pentateuco Mosaico, e a partir daquela apresentação, no momento propício, né, porque, vejamos, esse povo que era um povo que já estava neste momento, a gente precisa pensar também o seguinte, tá, gente? Que aqui na Terra, nós não existe um grupo só, são diversos grupos. E que nos momentos propícios de cada grupo são apresentados pontos em que aqueles grupos podem ali encontrar informações para que eles possam ir caminhando, evoluindo. O processo, o progresso, ele é contínuo, não para, nós sabemos, né? A própria doutrina diz que nós, espíritos, não retrogradamos. E não tem como retrogradar, porque o processo é contínuo. Ele não tem como você voltar atrás. Você pode construir algo novo a partir do hoje. O passado é imutável. Você pode mudar o futuro, fazendo algo diferente no hoje. Então, em grupos, lá no passado, nós tivemos, por exemplo, ali, em grupos muito ainda distantes dos israelitas, nós tivemos ali grupos que receberam informações, Krishna, por exemplo. Nós tivemos outros grupos aqui na Terra que receberam informações através de Buda. Nós tivemos outros grupos, mais antigos ainda, que receberam informações do seu processo evolutivo através de Zoroastro. E assim por diante. Tivemos muitos. Agora, em se tratando nós, que, vamos assim, abraçamos o cristianismo, a doutrina do Cristo, a doutrina de Jesus. Ela inicia o seu processo com aquele agrupamento que estava mais pronto a receber essas verdades, recebem as primeiras verdades, Moisés traz essas primeiras verdades, tira de uma construção de uma crença que era muito natural dos povos primitivos, que era uma crença politeísta, diversos deuses. Tudo que a gente não compreendia, caiu um raio, quebrou a árvore no meio, é o Deus do raio. O sol hoje não tem muita nuvem, o sol hoje está de mau humor, entendeu? Então, tudo que a gente não compreendia, a gente tinha características para endeusar. Não compreende. Tivemos ali aquela primeira ideia, né, politeísta, vingou por muito tempo, veio os primeiros conceitos, Moisés traz a primeira ideia de um Deus único, fortalece a ideia do Deus único, apresenta as leis de Deus que eram
extremamente, ainda são extremamente difíceis de colocar em prática. Então, como é que se faz quando você tem uma lei que é muito difícil, porque ela trabalha com princípios, e princípios são muito difíceis, né, de a gente colocar em prática? O que você faz? Cria um monte de regras. Então, o que Moisés fez? Criou um monte de regras. Então, um monte de regras, inclusive regras que ali eram recebidas pela espiritualidade, nós sabemos ali através da tenda, né, sobre a tenda, regras que muitas vezes Moisés recebia e passava ao povo, mas ele mesmo nem sabia muito bem do que eram aquelas regras. E muitas vezes, hoje a gente sabe que eram regras sanitaristas, né? Que nós não sabíamos que eram bactérias, vírus, então era muita coisa. Organização social, organização da sociedade, os primeiros conceitos, né, gente? A gente foi crescendo. E vocês percebem que é uma obra atrás da outra, porque Moisés termina, passa-se uns tempos, o que acontece? Vem os profetas, os médios de hoje, né? Os profetas. E a obra continua, os profetas continuam trazendo. Nós éramos extremamente infantis, gente. Então, a gente ainda somos, mas éramos mais ainda. Nós não tínhamos condições de fazer avaliações. Então, às vezes, a gente falava naquele ímpeto, não, vamos detonar a aldeia que está aqui do lado, porque a gente vai ganhar mais espaço, vai ter mais plantação, vai trazer alguma coisa para a gente. Então, tinha que vir os profetas dizendo, olha, vocês acham que vocês vão tomar a aldeia aí do cara? Eles vão pegar vocês e vão escravizar vocês, porque vocês não fizeram um bom raciocínio e o exército deles é bem maior que o de vocês. Então, tinham muitas interações que eram feitas pelos profetas, porque não existia, nem se falava, nem se cogitava em estatística, número de possibilidades, probabilidades, essas palavras não existiam, gente. Essas palavras são palavras modernas. Então, tudo foi sendo trabalhado e num processo progressivo. No momento propício, os profetas deixaram de vir. E falou assim, olha, agora vocês têm lá Moisés e tem os profetas. Estuda isso, vai trabalhando com isso, que a gente chama do tempo rabínico. Esse tempo também chegou num ponto de pico, né? E aí houve o tempo da visitação, previsto no próprio Velho Testamento. O tempo da visitação é o tempo da vinda do Cristo. O Cristo vem, ele faz as correções necessárias, né? Muitas delas a gente conhece, né? Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, a conjunção adversativa que o Samuel tanto gosta, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem e vos perseguem, para que sejam chamados filho do vosso Pai, que faz com que seu sol nasça sobre injustos e justos, e a chuva caia sobre justos e injustos. Porque se fizer o bem apenas para aqueles que vos fazem o bem, faz demais, né? Não fazem assim os fariseus? Se praticardes o amor ao próximo como somente para aqueles que vos são próximos, que faz diferente, não fazem assim também os escribas? Então, seja então perfeito como é perfeito o vosso Pai Celestial, o vosso, né? Como você compreende Deus, né? Perfeição de acordo com o teu processo de compreensão. Por que eu estiquei tudo isso? Para chegar nesse finalzinho, né? Portanto, sede perfeito como é perfeito o vosso Pai Celestial. Jesus não está falando para a gente ser perfeito como ele é perfeito, porque seria impossível. Então, que você seja perfeito de acordo com aquilo que você vai se desenvolvendo. A perfeição é algo que se desenvolve. E nesse desenvolvimento, como você vai entendendo Deus, como você vai tendo essa integração com as leis de Deus. Então, à medida que você vai compreendendo as leis de Deus, vai colocando em prática, sendo perfeito como é perfeito o vosso Pai Celestial. Esse é o objetivo. E nesse processo, é um processo gradativo. Jesus foi embora. Isso é transferido, isso é dado a outros. Esse processo é trazido. O cristianismo, ele poderia ter sido apresentado para nós de uma maneira muito mais tranquila se aqueles, no tempo da visitação, estivessem mais bem preparados. Mas ali, cercados por o que nós vimos no orgulho isolacionista, por isso que eu resolvi tocar nesse assunto, o que aconteceu? Eles se fecharam em si, eles receberam todas essas comunicações, todas essas verdades, eles receberam a primeira revelação, eles receberam
todos os profetas, eles construíram toda aquela linha de raciocínio e se fecharam em si. O orgulho isolacionista. A pergunta a seguir é exatamente sobre isso. Veio Jesus. Jesus deu aquela, vamos dizer, estercou e adubou a planta para que ela pudesse crescer e dar frutos, mas eles se fecharam mais ainda. Então, o que aconteceu? Tirou-se a planta e entregou-se na mão de um outro. Pegou na mão, realmente, daqueles que levaram para todo mundo. Mas, infelizmente, como Jesus disse, né? Eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz, mas não vou lá, dou como o mundo a dar. A paz do mundo e a paz onde Jesus nasceu era a paz romana. A paz imposta pela espada, imposta pela servociência, pela imposição, né? Serviliciência, né? A imposição das pessoas. E, infelizmente, já que não pôde ser aplicado o cristianismo a partir do amor, a partir daqueles ao qual tinha sido, mas se isolaram no processo isolacionista, ele teve que ser entregue na mão dos romanos, que levaram a todo mundo. E tinham o poder de levar todo mundo, levar a todo mundo. E, gente, não foi tão ruim como parece, porque mesmo usando-se das verdades espirituais em proveito próprio, nós sabemos muito bem disso, eles fizeram muito disso, eles preservaram os textos. E os textos que nós hoje temos foram preservados por eles. Então, os textos foram preservados. E nessa preservando o texto significa dizer o seguinte, significa que em tempo propício, o Consolador prometido, que foi prometido no Evangelho de João, capítulo 14, ele veio. E ele veio o quê? Reviver os ensinos do Cristo. E revivendo e ampliando. Por quê? Todo o processo da codificação é o Consolador prometido, sem sombra de dúvida. Mas depois da codificação, nós temos aí Chico, Divaldo, Joana, e muitos outros, né? Você poderia citar em uma afinidade de irmãos que têm trazido da espiritualidade informações num processo contínuo. Ou seja, Kardec se foi, mas o projeto, a construção do Consolador continua e está sendo continuado por todos aqueles que vieram na sua sequência, porque a obra do Cristo, ela é a obra que nunca termina. Nunca termina. Então, ela agora, Kardec foi. Tudo bem, vem os profetas, vem os médiuns, profetas. Chico, Divaldo, João Nunes Maia, e muitos outros. E ainda virão outros que vão dar continuidade a essa obra. A obra não acaba nunca. A verdade está sempre em construção. E a cada dia a gente vai recebendo mais informações. Então, eu gostaria de fechar com essa ideia. A ideia de uma construção contínua. O próprio Consolador nos dá essa luz. Kardec, ele foi o codificador. O Espiritismo é o livro dos Espíritos, ou seja, o Consolador é o Espiritismo, o Espírito da Verdade é Jesus retornando, é o Espiritismo revivendo os ensinos do Cristo. Mas não para em Kardec, isso continua, porque, como nós lemos, né, isso, o progresso, ele é contínuo e a obra é a obra de Deus. Nós somos aqueles que temos a oportunidade de servir nessa obra e que servamos bem, né? E possamos dar a nossa parte, entregar um pouco da nossa parte na construção, na edificação da verdade de Deus. É o que eu gostaria de colocar. Alguém tem mais alguma coisa para apresentar para a gente? Não, acho assim, o que é talvez implícito na pergunta, na resposta, foi do egoísmo, né? Do quanto a gente ainda é pequeno. Porque quando a gente faz um projeto de alguma coisa, a primeira coisa que a gente fala é o meu projeto, a minha ideia, a minha criação, né? Eis a minha criação. A minha criação, eu que fiz, eu que, né? E muitas vezes, tipo, tem muita mão de obra, né, espírita aí. Inspiração, né? Inspiração, mas tem falta a humildade de falar, não, eu fui inspirado para fazer essa. E isso é uma coisa que fica muito longe da gente fazer.
Mas a gente chega lá, a gente chega lá. Hoje, né, eu fui inspirado para acontecer isso, para construir isso, para tocar esse projeto. É sempre, não, coloca meu nome lá na placa porque fui eu, né? E realmente é muito ainda, muito egoísmo dentro da gente, né? Você vê que Jesus dá esse exemplo, assim, quando ela está falando, o Eduardo falou também. Ele dá esse exemplo quando chega ao meu Pai, ao vosso Pai, né? Siga ao vosso Pai, seja perfeito como ele é perfeito. Não, ele não se referiu a ele, ó. Eu vou, embora nós sabemos que ele é o caminho, para chegar até o Pai. Ele falou, seja perfeito que nem ele. Ele nos deu o alvo maior. Isso é verdade. Perfeito, gente. Eu acredito que a gente conseguiu explanar bem essa pergunta. Semana que vem a gente retorna, semana que vem a gente vai entrar num outro tópico, que é intelectualismo. É um tópico muito interessante, tanto que o meu livro tem 2 orelhas nesse tópico, porque ele é um tópico... porque é um tópico que a gente usa muito nos nossos trabalhos, né? Porque fala das 2 asinhas, né? Então, a asa da moral e a asa do sentimento e as 2 asas, né? Como a intelectual e a asa do sentimento, né? Então, Sabedoria. Sabedoria, né? Então, é realmente algo que a gente usa bastante, né? E a gente vai, com certeza, semana que vem, dá para a gente conversar bastante a respeito disso. Queria agradecer a presença de todos vocês que puderam acompanhar com a gente aqui pela internet. Muito obrigado. A todos que estão aqui presentes também, muito obrigado pela presença de todos. Aos nossos irmãos espirituais que nos inspiram, que nos incluem durante todo esse trabalho. Porque, gente, ninguém constrói nada sozinho. Tudo isso aqui é um trabalho de edificação em grupo. A gente vai, cada um dando a sua parte, trazendo um pouquinho daquilo que já conseguiu absorver dos ensinos, das leituras que cada um de nós vai fazendo. Cada um de nós lê alguns livros, outro lê outros livros, e a gente junta tudo e consegue edificar, construir alguma coisa mais sólida. Lembrando que essa construção é uma construção que nem, eu gosto de fazer uma brincadeira, que nem construção de catedral, né? Nunca termina, né? Catedral nunca termina. Então é que nem uma construção de uma catedral, nunca termina, graças a Deus, né? A catedral é uma alegoria que vamos celebrar. É verdade. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento, por favor? Bom, Minas Gerais faz tempo que não faz uma prece. Patos de Minas. Samuel, sobrou para você. Acho que ele está com gente lá. Bom, aqui eu estou na cozinha, aqui eu tinha que sair até de onde eu estava lá, mas eu faço uma rapidão aqui. Muito obrigado. Queremos agradecer a Deus, a Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia, por nos conceder mais uma vez esse momento. Pedir a todos, por todos aqueles que, motivo de força maior, não puderem estar conosco hoje nesse trabalho, mas que sejam atendidos nas suas necessidades. Agradecer ao Centro Espírito Cetrel Veio, que cede o espaço, cede os companheiros para que esse trabalho seja difundido para o Brasil, para o mundo inteiro. Que o Alto nos abençoe nossa semana e abençoe a todos vocês aí. Pedindo também permissão para encerrar os trabalhos com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dê hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregues à tentação, mas livra-nos de todo mal. Amém. Que o alto nos abençoe a todos vocês aí. Um beijo no coração, até sábado, se Deus quiser.